Olá amigos, tudo bem com você? Está no ar o vídeo do dia com a informação mais relevante que eu separei neste dia de hoje para você, especialmente para você que eu faço todo este trabalho. Vai curtindo já o vídeo, vai clicando em curtir caso goste do conteúdo. Olha só a notícia de hoje: o homem que passou anos com a doença misteriosa, ou com uma doença misteriosa, até inventar a cirurgia que o curou. Às vezes temos que nós dar um jeito para resolver os nossos problemas. Na sequência, então, o vídeo com esta informação. Antes do convite, inscreva-se no canal no YouTube, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia, só fica sabendo com estes dois passos, tá certo? Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. No Google é Divulgação by Ariel. Bom, durante 11 anos, o americano Doug Lindsay viveu 22 horas por dia preso a uma cama, acometido por uma doença misteriosa que nenhum médico conseguia diagnosticar e muito menos tratar. Os primeiros sintomas surgiram em 1999, quando ele tinha 21 anos de idade e se preparava para começar o último ano da faculdade de biologia. Lindsay, que até então era um jovem saudável, começou a sentir palpitações, vertigem, cãibra e fadiga. Os médicos inicialmente achavam que se tratava de mononucleose e recomendaram que ele passasse as férias descansando. Mas ele não melhorava e começou a suspeitar que seu quadro era mais grave e que sofria da mesma doença crônica que por anos afligiu a sua família. Abre aspas, durante a maior parte da minha vida, minha mãe e minha tia sempre estiveram doentes, diz ele à BBC News Brasil. Abre aspas, elas sofriam de rigidez muscular, dores e fraqueza e tinham dificuldade para caminhar. Assim como a mãe e a tia, Lindsay passou por inúmeras consultas com diversos médicos, entre eles neurologistas, endocrinologistas e especialistas em medicina interna. Mas nenhum deles conseguia explicar seus sintomas. Abre aspas, depois de alguns meses ficou claro que eles não tinham respostas. E eu percebi que minha mãe e minha tia haviam passado a vida inteira indo a médicos e nunca tiveram respostas. Fecha aspas, lembra ele. Determinado a encontrar uma resposta, ele começou a pesquisar por conta própria. Depois de anos mergulhado em livros e artigos médicos e de inúmeros contatos com especialistas, Lindsay acabou não apenas chegando a um diagnóstico, descobriu que suas glândulas suprarrenais produziam adrenalina em excesso, olha só, como também desenvolvendo uma cirurgia para curar a própria doença. Hoje ele dá palestras sobre sua experiência e atua como consultor médico que ajuda outros pacientes com enfermidades raras. Pouco tempo depois do surgimento dos primeiros sintomas, Lindsay já estava tão debilitado que teve que abandonar a faculdade e voltar a morar na casa da mãe, em St. Louis, no estado do Missouri. Ele começou então pesquisa por conta própria, né? Abre aspas, eu continuava piorando, acabei ficando tão doente que só conseguia caminhar cerca de 15 metros e só conseguia ficar em pé por poucos minutos antes de começar a sentir o teto girar. Ter câimbras e palpitações, fecha aspas, diz ele. Ele instalou uma cama de hospital na sala de estar, onde passava a maior parte do dia deitado, fraco demais para se levantar ou caminhar mais do que alguns passos. Lindsay então mergulhou em livros e artigos médicos indicados por amigos e especialistas. Depois de muita pesquisa, ele começou a suspeitar que tinha algum tipo de disautonomia, que é um transtorno provocado por alterações no sistema nervoso autônomo, que controla funções como frequência cardíaca, pressão sanguínea e respiração. Mas quando tentava apresentar sua teoria a médicos, a reação era de incredulidade, né? E de que o tipo de problema que ele descrevia não existia. Levou algum tempo até que Lindsay descobriu que havia uma organização sem fins lucrativos dedicada ao estudo da disautonomia, a National Dysautonomia Research Foundation. A partir das informações obtidas com a fundação, ele conseguiu aprofundar a sua pesquisa. Em 2002, Lindsay viajou a Carolina do Sul para participar de um congresso da American Autonomic Society, organização que reúne especialistas no sistema nervoso autônomo.
Aos 24 anos de idade e em uma cadeira de rodas, ele fez uma apresentação sobre seu caso para cientistas do mundo inteiro reunidos naquele evento. Abre aspas, eu acreditava que tinha um problema muito grave no sistema nervoso autônomo e que esse problema não se encaixava na maioria das descrições da literatura médica, fecha aspas, palavras do Doug Lindsay. E o caso Lindsay chamou a atenção do médico H. Cecil Coghlan, professor da Universidade do Alabama, em Birmingham. Lindsay achava que tinha algum problema em suas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins e liberam hormônios como a adrenalina. Com a ajuda de Coghlan, ele conseguiu determinar que sua doença estava relacionada à produção excessiva de adrenalina pelas glândulas suprarrenais. Disposto a encontrar uma solução para seu problema, Lindsay discutiu com Coghlan a ideia de tentar adaptar um medicamento que já existia, mas nunca havia sido usado em uma doença como a sua. O tratamento adotado a partir de 2004 envolvia a administração de noradrenalina via terapia intravenosa, 24 horas por dia. Lindsay diz que a medicação teve efeito e evitou que seu quadro piorasse, mas ele continuava doente e ainda não sabia exatamente o que estava causando a produção excessiva da adrenalina. Abre aspas, nós pensamos que se eu tivesse um tumor na glândula suprarrenal, que estivesse liberando adrenalina, uma cirurgia poderia resolver o problema, mas eu não tinha um tumor, e nós levamos quase 2 anos até descobrir o que eu realmente tinha, fecha aspas, relata ele. Que legal esse caso, né? Em 2006, 7 anos depois de ficar doente, Lindsay finalmente conseguiu uma resposta. Um exame de medicina nuclear revelou uma anormalidade na medula, parte central, né, das suas glândulas suprarrenais. O centro, abre aspas, o centro das minhas glândulas suprarrenais era hiperativo, o que levava à produção em excesso de adrenalina, e meu corpo era hipersensível a isso. O que poderíamos fazer para resolver o problema era promover a medula das glândulas suprarrenais, fecha aspas, observa ele. Mas esse tipo de cirurgia não existia. Lindsay então decidiu inventar uma. Abre aspas, eu passei os próximos 4 anos tentando descobrir uma maneira de fazer essa cirurgia e depois tentando encontrar um médico que aceitasse realizar a operação. Tem isso ainda, né? Fecha aspas, disse ele. Lindsay acabou encontrando relatos de cirurgias, né, que removeram essa parte central da glândula suprarrenal em animais. Ele estava disposto a ser o primeiro humano a passar pelo procedimento, ser cobaia, né? E isso mesmo acabou acontecendo. E assim foi. Essa é uma matéria bastante longa, não vou me alongar muito aqui nesse vídeo. Trazer aqui a finalização. Depois teve a cirurgia, ainda na sequência a recuperação, abre aspas. Eu não posso correr, não posso comer o tipo errado de comida. Ainda tenho desafios, mas eu posso viver a maior parte de minha vida normal, o que é maravilhoso, fecha aspas, conta ele. Ainda, abre aspas, não acho que minha doença é tão rara que somente minha família tem. Acho que minha família foi a única que conseguiu ser diagnosticada por causa do trabalho que eu fiz, fecha aspas. Então tá aí, matéria bem interessante. Quando a gente quer alguma coisa com muito esforço, tudo é possível nesta vida, né? Ele poderia escolher ficar em casa, ficar aguardando a morte, mas não, foi atrás, pesquisou, correu atrás e conseguiu. O homem que passou anos com a doença misteriosa até inventar a cirurgia que o curou. Médicos não conseguiam explicar a condição de Douglas Lindsay e ele estava decidido a encontrar uma resposta, se dedicou, pesquisou por conta própria. Legal, né? Este foi o nosso vídeo do dia. Obrigado pela audiência. Se gostou, daquela curtida. Ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se, acione o sininho, também aqui embaixo. Somente desta forma você recebe a informação sempre que tem vídeo novo. Acesse meu site, é www.divulgueconosco.com.br. No Google é Divulgação by Ariel. Lá tem muitas notícias diárias para você, tá bom? Acesse e fique sabendo de tudo o que acontece. Todo dia tem informação. Aqui em cima também acesse o link e adquira nosso serviço de divulgação. Tudo feito especialmente para você, uma forma simples, tudo pela internet, a um custo muito baixo, certo? Valeu, obrigado pela audiência
e até o próximo vídeo. Valeu, valeu! Até mais!